No silêncio dos lugares esquecidos pelo tempo, onde a razão frequentemente se curva diante do inexplicável, surgem histórias que desafiam qualquer explicação simples. São relatos onde a tênue linha entre o natural e o sobrenatural se dissolve, e onde o medo não é apenas uma emoção, mas uma presença quase tangível que se infiltra nos recantos mais sombrios da existência humana. Entre esses relatos, alguns ganham vida própria, transformando-se em narrativas que cruzam o limiar da realidade para habitar o imaginário coletivo. Este conteúdo mergulha nas sombras dessas histórias reais, que inspiraram grandes filmes de terror e suspense, revelando os mistérios ocultos por trás das câmeras, os ecos perturbadores de fatos que aconteceram de verdade e as perguntas inquietantes que permanecem mesmo depois das luzes se apagarem. Prepare-se para entrar num mundo onde o medo é mais do que ficção, onde o desconhecido se faz presente e a verdade sussurra em silêncio. Seja por meio de forças sobrenaturais ou de mentes perturbadas, o fato é que o medo do desconhecido e daquilo que não conseguimos explicar com palavras nos move ou nos paralisa diante da cruel realidade da vida. Qual a diferença entre a criatividade da arte e a dura verdade dos fatos verídicos? Seriam essas forças da natureza humana duas opositoras ou uma aprende e evolui com a outra? A seguir veremos até onde a realidade vai e se deixa levar pela ficção, ou vamos constatar com um peso insuportável que a vida real é bem mais terrível e agonizante que qualquer obra que a mente humana possa criar. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Invocação do Mal 2, 2016, o Poltergeist de Enfield e os limites do invisível. Quando Invocação do Mal 2 estreou em 2016, muitos espectadores ficaram surpresos ao descobrir que a trama, ambientada na Londres da década de 1970, havia sido inspirada em acontecimentos reais. O caso que serviu de base para o roteiro é conhecido como Poltergeist de Enfield e até hoje permanece como um dos mais famosos e controversos relatos de atividade paranormal já documentados no Reino Unido. No centro dessa história estava uma família comum em uma casa modesta, que rapidamente se tornaram o epicentro de algo que desafiava explicações racionais. A história começa em agosto de 1977, quando Peggy Hodgson, uma mãe solteira com 4 filhos, procurou a ajuda das autoridades locais após testemunhar fenômenos estranhos em sua casa no bairro de Enfield, no norte de Londres. Segundo os relatos, os móveis se moviam sozinhos, batidas violentas vinham das paredes, objetos eram arremessados sem motivo aparente e uma das filhas, Janet, de 11 anos, começou a apresentar comportamentos inquietantes, como falar em voz rouca e grave, supostamente de uma entidade chamada Bill Wilkins. O filme retrata com bastante fidelidade alguns desses episódios: a levitação de Janet, os registros de vozes inexplicáveis, o interesse da mídia e a presença de pesquisadores paranormais. Assim como no caso Perron, retratado no primeiro Invocação do Mal, Ed Lorraine e Warren são inseridos como protagonistas da investigação e o tom do filme explora a crescente influência da entidade na vida da família. Também é verídico o envolvimento da Sociedade para a Pesquisa Psíquica Britânica, que enviou os investigadores Maurice Gross e Guy Lyon Playfair ao local. Eles acompanharam os Hodgsons por mais de um ano, documentando fenômenos que, para muitos, escapavam da lógica convencional. Fotografias tiradas durante o caso mostram Janet aparentemente levitando no quarto em posições que desafiam a física, embora críticos aleguem que se tratava apenas de saltos bem cronometrados. A mais notável diferença entre o filme e os registros históricos está no papel dos Warren. Embora Ed e Lorraine sejam apresentados como figuras centrais na investigação no longa, a verdade é que sua participação no caso de Enfield foi bastante limitada. Segundo relatos britânicos e declarações dos próprios envolvidos, os Warren visitaram a casa brevemente por iniciativa própria e não foram convidados oficialmente para atuar no caso. Guy Lyon Playfair, um dos principais investigadores, chegou a afirmar que eles tiveram envolvimento muito superficial, algo que não impediu sua figura de se tornar essencial na adaptação cinematográfica. Outra discrepância é a intensidade das manifestações mostradas no filme. A obra retrata visões demoníacas, figuras encapuzadas,
ataques físicos e um confronto direto com uma presença, uma personagem totalmente fictícia criada para o enredo do filme. Essa entidade, que aparece como uma freira de aparência grotesca, não possui nenhuma ligação com os relatos reais do caso Enfield. Além disso, há um aspecto central na história que o filme apenas toca de forma superficial: a dúvida. Durante a investigação, surgiram acusações de que algumas manifestações teriam sido encenadas pelas próprias crianças, especialmente por Janet. Em determinado momento, elas até confessaram ter falsificado parte dos fenômenos, mas mais tarde voltaram atrás, afirmando que apenas fizeram isso para testar a credibilidade dos investigadores. Esse jogo entre verdade e engano deixou uma sombra permanente sobre a autenticidade do caso. O poltergeist de Enfield foi amplamente coberto por jornais, rádios e revistas da época. Posteriormente, tornou-se tema do livro This House is Haunted, de 1980, escrito por Guy Lyon Playfair, uma das fontes primárias sobre os acontecimentos. Em 2015, a minissérie britânica The Enfield Haunting, estrelada por Timothy Spall, abordou o caso com um tom mais sóbrio e menos sensacionalista, baseada diretamente nas anotações de Gross e Playfair. Documentários também exploraram o assunto com profundidade, como The Enfield Poltergeist de 2023, que combina dramatização e gravações de áudio originais feitas pelos investigadores, lançando nova luz sobre os bastidores psicológicos e sociais que envolveram a família. Hoje, mais de 4 décadas depois, o caso Enfield ainda divide opiniões. Teria sido uma elaborada farsa, nascida da tensão e da vulnerabilidade de uma família marginalizada? Ou uma das manifestações mais contundentes do que muitos chamam de forças invisíveis? Seja qual for a resposta, o que permanece é um registro desconcertante, de vozes que surgiam do nada, de objetos que se recusavam a permanecer imóveis e de uma família que por algum tempo conviveu com algo que parecia vir de um lugar onde a razão não alcança. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. A Entidade, 2012, quando o horror mora nos arquivos esquecidos do passado. Dirigido por Scott Derrickson, A Entidade, Sinister no original, é um filme que se destaca por evocar um terror silencioso e progressivo, construído não por sustos fáceis, mas por uma atmosfera densa e pela sensação de que o mal se esconde justamente onde menos esperamos, nos próprios registros do cotidiano. Embora não seja uma dramatização direta de um caso específico, o roteiro nasceu da união de elementos que têm raízes inquietantes na realidade, especialmente no medo ancestral de que imagens e símbolos possam conter forças que transcendem a lógica. A semente do filme foi plantada na mente do roteirista C. Robert Cargill após um sonho perturbador que teve ao assistir o clássico O Chamado. Nele, uma caixa com fitas de vídeo era encontrada no sótão de uma casa e as imagens contidas nelas davam início a uma espiral de tragédias. A ideia encontrou ressonância em relatos reais, não de entidades sobrenaturais como a do filme, mas de padrões sombrios que surgem em locais onde famílias inteiras desapareceram ou foram marcadas por acontecimentos inexplicáveis após se mudarem para imóveis com um passado oculto. No longa, o protagonista é um escritor de livros policiais que se muda com a sua família para uma casa onde ocorreu um evento trágico. Sem contar a esposa ou aos filhos, ele começa a investigar a fundo o caso. No sótão, encontra uma caixa com filmes de Super 8 que registram cenas perturbadoras, sempre envolvendo diferentes famílias em contextos distintos. À medida que analisa o conteúdo, descobre a presença de uma figura sombria e estática, o Sr. Bug ou Bughu, uma entidade que parece se alimentar da imagem da memória, perpetuando seu ciclo através do registro audiovisual. Essa construção narrativa ecoa casos reais em que investigadores, jornalistas e até policiais relataram encontrar arquivos, fitas, fotos ou documentos que parecem carregar uma energia própria conectada a padrões de eventos inexplicáveis. Em alguns casos, imóveis tornaram-se associados a ocorrências recorrentes e estranhamente semelhantes, como se algo ficasse nas paredes, nos objetos ou nos registros deixados para trás. Apesar da inspiração em medos reais e acontecimentos documentados de forma fragmentada,
A entidade toma uma direção claramente ficcional a introduzir Bughuul, uma figura mitológica criada para o filme. Apresentado como uma entidade pagã que manipula crianças por meio de imagens e histórias, o personagem possui uma estética perturbadora e atua como uma espécie de símbolo do próprio medo do desconhecido. Não há registros históricos que apontem diretamente para a existência de uma figura semelhante a Bughuul, tampouco uma cadeia documentada de eventos com os padrões retratados no filme. No entanto, o conceito central de que algo pode se propagar através da imagem contaminando quem a vê dialoga com as crenças antigas sobre símbolos amaldiçoados, registros proibidos e artefatos que carregam uma presença residual. Embora a entidade não seja uma adaptação direta, ele bebe da mesma fonte de obras como O Chamado, O Bebê de Rosemary e A Bruxa de Blair, que exploram a ideia de que a documentação, seja por vídeo, som ou texto, pode ser uma janela para algo que deveria permanecer trancado. Além disso, o filme ressoou fortemente com teorias da conspiração e lendas urbanas modernas como o vídeo amaldiçoado, o jogo dos arquivos perdidos ou supostos filmes que causariam efeitos negativos em quem o assistisse. Plataformas como o Reddit alimentaram essas discussões com fóruns dedicados a supostos filmes ou imagens que mudam a frequência do ambiente, muitas vezes inspirados no modelo narrativo de A Entidade. O sucesso do filme rendeu uma continuação em 2015, Sinister 2, que expandiu a mitologia de Bughuul, conectando diferentes famílias a um ciclo antigo e predatório. Mesmo com críticas mistas, a franquia consolidou seu espaço no terror moderno como uma obra que soube trabalhar não apenas o medo de fantasmas ou de violência, mas algo ainda mais sutil e inquietante, o medo de olhar para o passado e descobrir que ele continua observando. No fim, A Entidade é menos sobre fantasmas e mais sobre o poder oculto da memória, da imagem e da curiosidade humana. Um lembrete sombrio de que às vezes o horror não está no que acontece, mas no que decidimos registrar e nunca esquecemos. Os Estranhos, 2008. O medo sem rosto que bate a porta. Poucos filmes de terror moderno capturam com tanta precisão a inquietação do desconhecido quanto Os Estranhos, The Strangers, de 2008. Sua premissa é simples e cruel. Um casal isolado numa casa de campo é subitamente aterrorizado por 3 figuras mascaradas que invadem seu espaço sem motivo aparente. O que torna a história ainda mais angustiante é o fato de ter sido inspirada em acontecimentos do mundo real. Situações onde o mal chegou sem aviso, sem lógica e sem identidade. O diretor e roteirista Brian Bertino afirmou que a ideia para o filme surgiu de uma lembrança da infância. Certa noite, enquanto seus pais estavam fora, alguém bateu à porta da casa. Quando ele abriu, um grupo de pessoas estranhas perguntou por alguém que não morava ali. No dia seguinte, descobriram que casas próximas haviam sido invadidas durante a madrugada. Essa experiência marcou Bertino e o fez refletir sobre o medo essencial da vulnerabilidade doméstica. A sensação de que mesmo em seu espaço mais íntimo, você pode não estar seguro. Além disso, há fortes paralelos com crimes reais que aconteceram nos Estados Unidos, como o infame caso da família Manson, que aterrorizou o país no final dos anos de 1960, e o chamado Cad Cabin Murders, acontecido em 1981, onde uma família foi atacada dentro de uma cabana isolada sem aparente razão. Assim como no filme, os ataques ocorreram à noite, em áreas remotas, e deixaram mais perguntas do que respostas. Em todos esses eventos, o que mais assusta não é o que foi feito, mas a falta de motivação clara, o silêncio dos invasores, o rosto escondido por trás de uma máscara comum. No filme, o casal é perturbado por batidas na porta, luzes que piscam, vozes sussurradas e, por fim, ataques diretos. Os invasores, identificados apenas como Dollface, Pin-Up Girl e The Man in the Mask, nunca se explicam, nem demonstram emoção. Quando questionados sobre o porquê de estarem fazendo aquilo, a resposta é gelada: porque vocês estavam em casa. Apesar das inspirações reais, Os Estranhos é uma obra de ficção. Não existe um caso documentado que espelhe exatamente a sequência de eventos do filme.
As ligações com os casos como o da família Manson ou da cabana Ked são indiretas e estilizadas, servem como base atmosférica e emocional, mas não como reconstituição. Além disso, o roteiro foi elaborado para amplificar o sentimento de impotência. Os invasores não têm um motivo, não têm história, não têm rosto. São apenas símbolos do mal aleatório. Isso difere dos casos reais que, embora envoltos em mistério, muitas vezes revelam vínculos entre vítimas e agressores, mesmo que sejam tênues. O filme também opta por uma tensão contínua e crescente, com pouco tempo para reflexão ou pausa, algo que é uma construção narrativa eficiente, mas que não corresponde ao ritmo real dos eventos em que se inspira, geralmente marcados por investigações extensas, pistas inconclusivas e longos períodos de incerteza. O sucesso e o impacto psicológico de Os Estranhos abriram caminho para diversas obras com temáticas semelhantes. Filmes como The Purge, de 2013, You Are Next, de 2011 e Rush, de 2016, exploram variações da mesma ideia: a invasão da segurança doméstica por figuras externas, muitas vezes anônimas e inexplicáveis. Em 2018, uma sequência direta intitulada Os Estranhos, Caçada Noturna, The Strangers, Prey at Night, foi lançada, trazendo novamente os mesmos três mascarados, agora atacando uma família em um parque de trailers. A continuação ampliou a violência gráfica, mas manteve o elemento mais assustador da obra original: a ausência de motivo. Além do cinema, o caso alimentou discussões em fóruns da internet sobre segurança doméstica, medo urbano e a crescente sensação de vulnerabilidade em um mundo onde o inesperado parece cada vez mais próximo. A frase "porque vocês estavam em casa" tornou-se símbolo do terror sem lógica, aquele que não escolhe, não julga, apenas chega. Os Estranhos não é sobre monstros, fantasmas ou entidades. É sobre pessoas comuns, mascaradas e silenciosas, que transformam a banalidade de uma casa isolada em palco para um espetáculo de crueldade aleatória. Um lembrete sombrio de que o verdadeiro horror às vezes não vem do além, mas da própria ausência de sentido. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.